O Lar Adventista, capítulo 48. Como o céu considera as crianças. Compradas com o sangue de Cristo. Cristo avaliou tão alto as crianças que deu a sua vida por elas. Tratai-as com o preço do seu sangue. Paciente e firmemente educai-as para ele. Disciplinai com amor e paciência. Ao assim fazerdes, elas se tornarão uma coroa de alegria para vós e brilharão como luzes no mundo. A mais tenra criança que ama e teme a Deus é maior aos seus olhos do que o homem mais talentoso e instruído que negligencia a grande salvação. Os jovens que consagram o coração e a vida a Deus, assim fazendo se têm colocado em ligação com a fonte de toda a sabedoria e excelência. Dos tais é o reino de Deus. A alma da criança que crê em Cristo é tão preciosa à sua vista como são os anjos ao redor do seu trono. Elas devem ser levadas a Cristo e educadas para Ele. Devem ser guiadas no caminho da obediência, não condescendendo com o apetite ou a vaidade. Se tão somente aprendêssemos as maravilhosas lições que Jesus procurou ensinar a seus discípulos com respeito a uma criancinha, quanta coisa que agora parece invencível dificuldade desapareceria completamente. Quando seus discípulos vieram a Jesus dizendo: "Quem é o maior no reino dos céus?" E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: "Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus." Propriedade de Deus confiada aos pais. Os filhos derivam a vida e o ser dos pais, e não obstante, é através do poder criador de Deus que vossos filhos têm vida, pois Deus é o doador da vida. Seja lembrado que os filhos não devem ser tratados como se fosse nossa propriedade pessoal. Os filhos são a herança do Senhor, e o plano da redenção inclui sua salvação tanto quanto a nossa. Eles são confiados aos pais para que sejam criados na doutrina e admoestação do Senhor, a fim de estarem qualificados para a sua obra no tempo e na eternidade. Mães, tratai eternamente com vossos pequenos. Cristo foi uma vez criancinha. Por seu amor honrai as crianças. Velai sobre elas como um sagrado encargo, não para que sejam indisciplinadas, mimadas e idolatradas, mas para serem ensinadas a viver vida nobre e pura. Elas são propriedade de Deus. Ele as ama e vos chama para que coopereis com Ele, ajudando-as a formarem caráter perfeito. Se esperais encontrar a Deus em paz, alimenta seu rebanho agora com alimento espiritual, pois cada criança tem a possibilidade de alcançar a vida eterna. Crianças e jovens são um peculiar tesouro de Deus. Os jovens precisam ser impressionados com a verdade de que seus dotes não são deles próprios. Força, tempo, intelecto não são senão tesouros emprestados. Pertencem a Deus, e deve ser a decisão de cada jovem pô-los no mais elevado uso. Ele é um ramo do qual Deus espera fruto, um mordomo cujo capital deve crescer, uma luz para iluminar as trevas do mundo. Cada jovem, cada criança tem uma obra a fazer para a honra de Deus e reerguimento da humanidade. O caminho para o céu é ajustado à capacidade das crianças. Vi que Jesus conhece nossas fraquezas e partilhou Ele próprio de nossa experiência em todas as coisas, mas sem pecado. Portanto, Ele preparou-nos um caminho adequado à nossa força e capacidade, e como Jacó, tem caminhado devagar e segundo o passo das crianças e sua capacidade de resistência, a fim de nos entreter pelo conforto de sua companhia e ser-nos guia perpétuo. Ele não despreza nem negligencia ou deixa para trás as crianças do rebanho. Não nos pediu que marchássemos avante e as deixássemos atrás. Não tem caminhado tão depressa que nos deixasse para trás com os pequenos. Oh, não! Mas tem aplainado a estrada da vida, mesmo para as crianças.
E requer-se dos pais em seu nome que as conduzam ao longo do caminho estreito. Deus nos designou uma vereda apropriada à resistência e capacidade das crianças.